Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de Sociologia no Enem com o tema Saúde. Bom, eu sou o professor Fabrício, professor de Sociologia aqui no Colégio Adélia, e hoje a gente vai falar um pouco do tema da saúde, né, como ele é cobrado no Enem, um tema que quase todo ano tá caindo aí na prova do Enem, seja nas questões objetivas, múltipla escolha, né, seja na redação. É um tema que tem muito potencial, porque é um tema interdisciplinar. Então a gente vai olhar pela ótica das ciências humanas, mas esse tema também costuma ser cobrado nas outras áreas, biologia, química, né? Mas aqui a gente vai ver o olhar da sociologia sobre esse tema. Então antes da gente começar, já deixa o like aí no nosso vídeo, deixa um comentário para falar para nós o que você pensa sobre esse tema, se já se deparou com ele em alguma prova. Ativa o sininho para saber quando vai ter mais vídeos aqui sobre o Enem no nosso canal e vamos nessa. Essa questão, ela caiu na prova de 2020, então não faz tanto tempo assim, por isso que eu trouxe ela. E aí, eu vou dar uma lida aqui no texto e a gente vai refletir. Olha só, começa assim. O que dizer de um corpo flácido, gordo, considerado deselegante nos dias de hoje, mas que era, há não muito tempo, considerado sensual, inspirador por pintores clássicos? Como entender o conceito de saúde, associando antigamente a um corpo robusto, até mesmo gordo, e atualmente relacionado a um corpo magro? E o corpo já não tão jovem, sobre qual é imposta uma série de consertos e reparos para parecer mais jovem? O que se pode dizer é que o corpo é uma síntese da cultura, pois, através do seu corpo, o ser humano vai assimilando e se apropriando dos valores, normas e costumes sociais, em um processo de incorporação. Então, pessoal, esse texto aqui é muito interessante para a gente começar a nossa conversa, né? Porque ele está colocando aqui em debate, em discussão, a própria ideia de saúde. O que é saúde? Né? O que é ser saudável? Esse texto ele foi extraído aqui, como vocês podem ver na referência, né? De um estudo, né? De um estudo acadêmico, um estudo científico, né? Feito por um sociólogo. E aí nós temos o comando. Olha ali o comando, nosso enunciado, né? Como alguns chamam. As mudanças das representações sobre o corpo ao longo da história são provenientes da... Então, um modelo de questão aqui que se repete muito no Enem, como a gente já conversou várias vezes aqui nas nossas videoaulas, né? O Enem ele gosta de trazer um texto, ou uma imagem, ou um gráfico, enfim, alguma coisa para você interpretar. Em seguida, ele lança o comando, ele lança o enunciado, que em geral são bem simples, são frases curtas, em geral de uma linha, mas pode chegar a duas, no máximo três, assim, eles nunca fazem enunciados muito longos. E em geral são enunciados que são frases que você tem que completar com as alternativas. Então é um padrão que a gente já vem vendo aí nas nossas videoaulas, né? E aqui, ó, essa questão, essas alternativas aqui, elas estão especialmente espinhosas, porque as alternativas elas são muito parecidas entre si e todas parecem um pouco certas, né? Algumas delas até são afirmações verdadeiras, mas aí que tá o pulo do gato, pessoal. O Enem ele é uma prova que foca muito na interpretação de texto. Então você tem que estar bem afiado na sua forma de leitura, na sua forma de interpretação. Porque, às vezes, vai ser nisso que você vai identificar a sua alternativa correta, o seu gabarito. Né? Então, além da bagagem de conhecimento que você tem que ter dos estudos, tem que estar afiado com a interpretação de texto. E aqui, no caso, como é que a gente pode interpretar esse enunciado? Ele basicamente quer saber o que causa essas mudanças na percepção do que é saudável e do que é bonito também. Porque reparem que o texto, ele fala de saúde, mas ele fala de saúde e ele fala de corpo, especialmente da aparência do corpo. Então ele está contando aqui para nós, ó, que antigamente, né, bem antigamente, assim, a geração dos nossos avós para antes, o ideal de corpo bonito e saudável não era o corpo magro, pelo menos não muito magro, né? Era um corpo ali que a pessoa tinha uma gordurinha a mais, tinha umas sobrinhas ali na barriga, no braço, né? A pessoa não era obesa, mas também, tipo, não era magra, sabe? Era um meio termo ali. E isso que era considerado saudável, porque a saúde nessa época, uma época que o Brasil passava por crises, né, de fome muito alastradas, muita desigualdade. A gente sabe que esses problemas ainda existem hoje, né? Mas há 50 anos atrás, 100 anos atrás, era bem mais crítico a situação, né?
Então a saúde estava muito associada à alimentação e ao corpo, porque é através do corpo que as pessoas identificavam se você estava se alimentando direito, né? Então se você estava mais gordinho ali, tá saudável, tá comendo bem. Tá magro, mostrando as costelas, não tá saudável. Então é disso que o texto está falando, né? E aí ele compara com hoje em dia, né? Hoje em dia a gente tem esse ideal de que além de magro é a pessoa sarada, né? Que é a pessoa saudável. O crossfiteiro, o rato de academia, né? A modelo, o fisiculturista. É nisso que a gente pensa quando a gente pensa num corpo saudável hoje em dia, né? E aí ele quer saber o que gera essa mudança na percepção, na forma de perceber, que a sociedade percebe o que é saudável, o que não é saudável, e também o que é belo, o que não é belo, porque aqui as duas coisas estão associadas. E aí, olha só, nossa primeira alternativa, ele fala que essas mudanças, elas são provenientes da busca permanente pela saúde relacionada a um padrão corporal específico. Então essa daqui tá bem interessante, essa alternativa, né? Ela vai bem direto no que o ponto falou, do que o texto falou. Saúde e corpo e a relação entre as duas coisas e a percepção que a sociedade tem delas, né? Então deixa um asterisco aí, vamos ver se tem alguma coisa melhor. A letra B fala que essas mudanças das representações e das percepções sobre o corpo saudável vêm da interferência da história da arte sobre padrões corporais valorizados no cotidiano. E aí, galera, aqui que eu tava falando, ó. A alternativa, ela pode trazer uma informação verdadeira, mas que não necessariamente é a melhor verdade, não é a melhor resposta para a pergunta que foi feita. E esse é o caso aqui da letra B. É uma alternativa que, beleza, ela está correta, realmente a arte, a história da arte, vão influenciar ali na percepção que a sociedade tem de várias coisas, não só da saúde, não só do corpo, mas também disso, né? Então peguem, por exemplo, os filmes e séries atuais, que em grande parte são hollywoodianos, né, norte-americanos. E reparem o tipo de corpo que a maioria dos personagens tem. É quase sempre magro, né, com os músculos mais ou menos definidos ali, e é muito raro a gente ter alguém fora desse padrão, né? E muitas vezes quando tem alguém fora desse padrão, geralmente é usado como alívio cômico, né, ou como alguma coisa negativa. Então, querendo ou não, né, pessoal, isso vai influenciar no jeito que as pessoas percebem, né, do jeito que as pessoas interpretam o mundo à volta delas. Principalmente a beleza, a estética e a saúde. Então, isso reforça muito. Por isso que essa alternativa, ela é complicadinha aqui, ela é uma armadilha, porque ela é verdade, mas ela não toca no ponto principal que está sendo perguntado aqui pela questão, beleza? Então, por enquanto, a letra A tá mais adequada, tá mais certeira, tá mais objetiva no que a pergunta pegou. Letra C. Essas mudanças aí na percepção são provenientes da pesquisa por novos procedimentos estéticos voltados aos cuidados com a aparência corporal. Aqui, pessoal, rolou uma inversão de causa e efeito, né? Ele tá falando que porque as pessoas procuram novos procedimentos estéticos, isso muda a percepção delas de beleza e de saúde. O que, na verdade, é o contrário. Por conta das mudanças culturais que afetam a nossa percepção do que é saudável, do que é bonito, a gente vai em busca de novos procedimentos estéticos, ou médicos, clínicos, etc, né? Então aqui ele botou a carroça na frente dos bois, né? Ele colocou o efeito como causa e a causa como efeito, quando na verdade é o contrário. A letra D. Essas mudanças são provenientes da diferença aparente entre a capacidade motora de um corpo jovem e aquele marcado pelo tempo. Errado também, né, galera? Porque apesar de fato, o corpo de uma pessoa mais velha ter mais problemas ali, ter mais potencialmente, né? Porque não necessariamente ela vai ter, mas ter potencialmente mais riscos de saúde e o jovem menos, ela não tá falando exatamente disso, ela tá falando de como as pessoas percebem isso, entendem? Então, por isso que tá errado, porque ela também foge um pouco da pergunta. E a letra E? Essas mudanças são provenientes da influência da sociedade na construção dos sentidos e significados sociais relacionados ao corpo. Essa daqui tá com bastante potencial ali para competir com a letra A, né? Porém, ainda assim, galera, a letra A toca de forma mais objetiva ali no que foi perguntado, porque o texto ele não tá falando só do corpo, ele tá falando da saúde, do corpo e da beleza, né?
basicamente 3 coisas ali que estão articuladas. E a letra A é a única que dá conta de abordar tudo isso. A letra E, ela foca só no corpo, certo? Então, por isso que a letra A está correta. Então, ó, agora que a gente tem uma noção de como é que esse tema pode ser abordado na prova, né, do Enem, vamos então fechar o nosso pensamento, vamos falar um pouco mais então como é que a sociologia vai fazer essa definição de saúde. Acompanha aqui comigo. Ó, a definição sociológica de saúde. Então, nesse primeiro ponto que eu botei aí no nosso slide, galera, essa definição aí, ó, que saúde é estado de bem-estar físico, mental e social, não apenas ausência de doenças, é uma definição que, na verdade, não é só da sociologia. Hoje em dia, todas as ciências ali que nós temos, né, o pensamento científico atual concorda com essa definição. Então, é um senso comum científico atual, né, dos acadêmicos aí de várias áreas. Então, estar saudável, né, galera, não é só não ter doença. Não estar gripado, não estar com febre, etc. Não, você tem que estar se sentindo bem fisicamente, mentalmente e socialmente, beleza? E aí, ao longo da aula aqui, a gente vai entender cada um desses aspectos. Além disso, galera, hoje em dia, a sociologia também considera que o que afeta a saúde do indivíduo são fatores internos e externos, né? E aí, na vida de cada indivíduo, vai ter uma relação de forças aí entre todos esses fatores muito específica, né? Vai variar de indivíduo para indivíduo. E, além disso, a noção de saúde, a noção do que é ser saudável, ela varia, né? Então, o texto da questão trouxe muito isso, né? Varia, né? De acordo com o quê? De acordo com o contexto histórico, com a época, né? Então, no passado, as pessoas entendiam saúde de um jeito, hoje entendem de outro. Varia também de acordo com o contexto social. Então, às vezes, numa mesma sociedade, sei lá, num bairro da cidade, as pessoas consideram certo comportamento ali insalubre, mas em outra parte da cidade, o mesmo comportamento é visto como uma coisa normal, uma coisa saudável. Então, depende do contexto social. Depende também da cultura, né? Quais são os hábitos, quais são os valores que essa sociedade reproduz, mantém. E dialogando ali com a biologia, com a geografia, né, com a física, etc., com as ciências da natureza, a gente também tem o contexto ambiental. Então, essa pessoa, ela mora num ecossistema muito propício para doenças ou não, é relativamente tranquilo ali, o corpo humano está bem adaptado àquele ecossistema. Então, galera, tudo isso vai influenciar não só na saúde da pessoa, física, mental e social, mas também na forma que as pessoas entendem o que é saudável, beleza? E aí, galera, no caso da sociologia, a gente vai afunilar aí. A sociologia vai se preocupar principalmente com determinantes sociais, ali com os fatores externos. Ela não vai deixar de considerar, de levar em conta os fatores internos, né? Por exemplo, genética, estilo de vida, entre outras coisas ali que outras disciplinas vão focar, né? Porém, ela vai se debruçar, ela vai se dedicar mais à parte dos fatores externos, principalmente dos determinantes sociais. E aí, o que são os determinantes sociais da saúde do ser humano? Ambiente físico, beleza? Qualidade do ar, água, moradia, fauna, flora, clima, etc. Aqui a gente vai fazer uma ponte, como eu falei, com geografia, química, biologia, né? Porque tudo isso pode afetar a saúde do indivíduo. O estilo de vida, que aí também vai ter que dialogar com outras disciplinas, como a psicologia e tal, né? A nutrição, enfim, vai ter uma ponte interdisciplinar aqui. E aí, o que do estilo de vida do indivíduo que vai afetar a saúde dele? Os hábitos alimentares, se ele come bem, se ele come mal. As atividades físicas, se ele faz exercício com regularidade ou se ele tem uma vida sedentária. O consumo de substâncias, né? Se ele não faz, se ele faz, se ele exagera, se ele não exagera. A qualidade do sono, que é um assunto que é muito debatido hoje em dia, né? Tá muito em alta. Você entra no YouTube, tem muitos vídeos falando disso. Que dependendo se você tem uma boa noite de sono, isso pode afetar tanto o seu psicológico quanto sua saúde física. E aí, gente, a gente chega aqui no terceiro determinante social, que aí sim, esse é o foco principal da sociologia quando a gente está falando de saúde, que é as condições socioeconômicas, beleza?
se a pessoa tem acesso à educação, então se ela tem acesso ao conhecimento mesmo, pessoal, de como funciona o corpo dela, de onde procurar ajuda quando ela tiver um problema de saúde, né, de métodos preventivos, né? Então, se ela tem o conhecimento ali para ela ter uma vida saudável. A renda vai influenciar, porque se você tem pouco dinheiro, isso te limita no que você pode fazer para melhorar a sua qualidade de vida. A rotina do seu trabalho, né? Se é um trabalho estressante, se é um trabalho muitas horas no dia, se você tem equipamentos de segurança, né? Tudo isso também vai influenciar. A urbanização, o saneamento, né, galera? Se seu bairro tem uma boa infraestrutura, se tem esgoto tratado, né? Isso influencia na proliferação de doenças, né? Principalmente de epidemias. O acesso à medicina e remédios, né? Se no seu bairro tem um postinho de saúde com atendimento de qualidade, com farmácia popular. E o contexto histórico, como eu já falei várias vezes, né? Aí entra a questão dos valores, da forma de perceber o que é saúde, o que não é. Vamos adiante. Aqui no gráfico, galera, ele ilustra justamente tudo isso que eu falei. Então, ó, no centro do gráfico ali, a gente tem os fatores mais internos, individuais. Do estilo de vida, das características genéticas da pessoa, a idade, o gênero, né? Tudo isso, fatores hereditários. E aí, conforme a gente vai indo para a margem da circunferência aqui, do meio círculo, a gente vai tendo os fatores externos que podem influenciar mais ou menos na saúde dessa pessoa. Então, como eu falei ali, ó, redes sociais e comunitárias, né? O estilo de vida, a educação, o ambiente de trabalho, a produção agrícola e de alimentos ali, condições de vida e de trabalho, desemprego, água, esgoto, etc, etc, né? Então, esse gráfico é bem legal, inclusive, galera, eu peguei esse gráfico de uma questão do Enem também. Então vejam como, vão vendo aí como o Enem ele vai abordando o tema, né? Ele aborda tanto de forma conceitual, o conceito de saúde, né? O que a ciência hoje e a sociedade consideram como saúde através do tempo, mas também pode pegar casos a casos, tá? Como eu falei, revolta da vacina, Covid-19, pandemia de febre espanhola, então ele também pode ir em estudos de caso, dependendo da questão. E aí, galera, uma coisa que a sociologia vai gostar muito de estudar e que é a maior probabilidade ali de ser abordado no seu Enem, na questão de humanas, e na redação também pode cair, é a saúde no trabalho. E aí eu trago aqui para vocês uma tabela com algumas informações sobre o estudo de uma psicóloga aqui que fez um estudo interdisciplinar de psicologia e sociologia, a psicóloga Junqueira aqui. O trabalho dela está disponível na internet. Embaixo da tabela vocês podem achar a referência ali, procurar no Google, que tá completinho na internet. E galera, essa psicóloga, né, ela estudou ali a saúde de trabalho dos metroviários da cidade de São Paulo. Então ela procurou entender como é que a rotina de trabalho deles, o ambiente de trabalho deles, né, afetava a saúde deles, principalmente a saúde mental, aqui a gente vai falar, né? E aí, olha lá, na tabela ela identificou alguns fatores que influenciam nisso, no melhor ou pior bem-estar ali da saúde mental desses funcionários do metrô. Então ela pensou nos riscos que essa profissão oferece, né? Porque se a pessoa vive num ambiente de risco, ela vai estar toda hora preocupada, ansiosa, né, de alguma coisa acontecer. Se esse trabalho oferece muito estresse, e aí pensem no seguinte, né, galera? Metrô de São Paulo, correria, gente pra caramba, vários problemas acontecendo ao mesmo tempo, e os caras lá, os funcionários tendo que resolver todas essas buchas e ainda prestar um bom atendimento, né, pro usuário. Horário de pico, estação da Sé, caos. Imagina trabalhar nisso, imagina você ser o responsável por resolver esses problemas nesse ambiente, né? Então tudo isso vai tem um grande potencial, né, de gerar traumas psicológicos. Outra coisa que ela estudou, os fatores organizacionais. Então, da gestão, como é que é organizado o trabalho deles? A gestão é boa? A gestão é feita de um jeito para prevenir e antecipar situações potencialmente de risco? Ou não, é mal organizado e toda hora dá problema, né? Então tem essa questão também, tem que ter organização, tem que ter uma boa administração, né? Tem que ter um cuidado ali com os funcionários. Porque isso vai influenciar em como a pessoa, como que o funcionário percebe o trabalho dele. Como uma coisa boa, onde ele se sinta valorizado, que ele não está em risco de vida, né? Tudo isso vai fazer diferença.
Outra coisa, suporte, galera. Esse funcionário, ele tem suporte? Se o pior cenário acontecer, ele se machucar ou ele desenvolver um trauma psicológico, a empresa ou o governo ali que oferece esse serviço público, que contrata ele, eles oferecem algum tipo de suporte médico, psicológico, plano de saúde, alguma coisa assim? Porque isso também vai afetar, porque se o funcionário fica doente, seja mental ou fisicamente, e não tem suporte para ele não tem acesso a um tratamento ali, um acompanhamento, esse problema vai piorar, essa doença vai piorar, né? E por fim, galera, ela analisou também a produção do conhecimento sobre o assunto. Já tem estudos científicos, médicos, clínicos sobre isso? Sobre como o trabalho dos metroviários afeta a saúde deles? Porque isso vai fazer diferença, porque se tem conhecimento disponível, é mais fácil dos médicos, do governo, né, da própria empresa, organizar tudo isso de uma forma que ofereça o mínimo de risco para a saúde dos seus funcionários, né? Então o conhecimento é a chave aqui. Se tiver esse conhecimento disponível, beleza. Se não tem, por que não tem? Por que a sociedade não olha para isso com mais cuidado, né? Então, olha que interessante, um trabalho aqui interdisciplinar, psicologia e sociologia, que vai estudar aqui todos esses aspectos que a gente viu ali no gráfico, que podem ou não influenciar a saúde ali desse trabalhador, beleza? Então isso é um tema que tem grandes chances de aparecer na sua prova, seja nas questões de múltipla escolha, seja na redação. Mas, galera, quando a gente fala de saúde, a gente pensa também no quê? No serviço de saúde, certo? Principalmente aqui no Brasil, que não são poucas, né, as críticas da população ao nosso sistema de saúde. Tanto ao sistema público, mas também ao privado, né? Tem muitas críticas e tal. E para a gente entender um pouco melhor, a gente tem que partir do básico aqui. Então, no nosso país, a gente tem 2 sistemas de saúde. O sistema público e o sistema privado. O sistema público é administrado pelo governo, né? Pelas várias instâncias aí do governo, municipal, estadual, federal. O sistema privado são de empresas, beleza? Então, aqui no Brasil, a gente convive com as 2 possibilidades. Tem hospitais que são públicos, tem hospitais que são privados, tem clínicas, né? E assim por diante. Mas, né, tem país que não. Tem país que só tem sistema privado, tem país que só tem sistema público. A grande maioria, pessoal, faz que nem o Brasil, mistura um pouco dos 2, beleza? Só que antes de decidir isso, a sociedade ela se pergunta 2 coisas, pessoal. Primeiro, qual que é o papel do Estado nessa história? Qual que é o papel do Estado na saúde? E aí a gente pode resumir a coisa aqui no seguinte dilema. O Estado ele deve gerenciar, ou seja, ele deve oferecer o serviço e administrar esse serviço, ou ele deve apenas regular, criar normas, criar leis, né, para que a iniciativa privada que vai oferecer o serviço tem que seguir, tem que manter o padrão de qualidade. E aí o Estado só vai fiscalizar para ver se está tudo bem. Qual que é o papel? Né? Então, a sociedade, né, quando ela está se formando ali, criando o governo, e a cada nova eleição também, isso é debatido. Qual que é o Estado? Né? Os candidatos eles vão debater isso, eles vão fazer propostas a partir da visão que eles têm sobre essa pergunta. Qual que é o papel do Estado na saúde? E a segunda pergunta, galera, é se essa sociedade, esse Estado, esse governo, ele considera a saúde como um direito de todos os cidadãos, que na maior parte da história da humanidade não era considerado, é uma coisa muito recente, né? Os governos passarem a incluir a saúde como um direito do cidadão. É uma coisa bem recente, dos últimos 100, 200 anos, da idade contemporânea. É uma demanda que veio com as revoluções ali do século XIX, do século XX, né? E, galera, tem uma terceira pergunta que a gente ainda pode se fazer. Nos casos onde que o Estado ele garante o direito à saúde como direito, esse direito, na prática, ele é atendido? As desigualdades, elas podem criar barreiras para uma parte da população acessar esse direito? Então isso daqui também são todos debates que o Enem ele vai explorar, tá? Pode aparecer de várias formas na prova, tanto nas múltipla escolha quanto na redação. E aí, para a gente ter uma visão mais prática disso, galera, a gente pode comparar 2 contextos, ó. O contexto da revolta da vacina, que é um tema que cai bastante, né, nas ciências humanas aqui,
relacionado à saúde, que era um contexto, galera, ali do final do 19, começo do século 20, o Brasil estava passando pela Primeira República, os primeiros governos republicanos. Naquele momento, o Estado brasileiro não considerava a saúde um direito social, portanto, ele não oferecia um sistema público de saúde, tá? Não existia um sistema público de saúde. Os hospitais, ou eles eram privados, ou eram geridos por instituições de caridade, como, por exemplo, a Irmandade da Santa Casa da Misericórdia, que existe até hoje em várias cidades brasileiras e portuguesas também, porque isso é uma coisa de origem portuguesa, esses hospitais da Santa Casa, tá? E, né, galera, esse punhado aí de instituições de caridade e hospitais privados era muito pouco, não dava conta de atender, tá? Todo mundo. Tanto é que era uma época, né, galera, que a gente teve muita morte por causa de epidemias, varíola, febre amarela, entre várias outras ali. Era uma época de industrialização intensa e urbanização intensa também e acelerada, né? Então as reformas na cidade estavam acontecendo, a cidade estava cada vez com mais pessoas e a higiene pública não acompanhava. Então era um cenário ali perfeito para doenças, né? Ao mesmo tempo, galera, estava tendo uma revolução no pensamento médico, no pensamento científico. A ciência tinha acabado de descobrir a existência das bactérias. E nesse caso, foi quando surgiu o antibiótico, um remédio que fez toda a diferença para a nossa qualidade de vida, né, galera? E, ao mesmo tempo, é um momento que a ciência cria a teoria da unicausalidade, que basicamente é o pressuposto de que toda doença tem um agente causador. Se você investigar, você vai descobrir qual fator está causando aquela doença. Ao mesmo tempo, galera, esse saber médico do final do século XIX, começo do século XX, ele era muito elitista e por conta disso ele era muito higienista. E aí não confunda com higiênico. Higiênico é quando você tá ali limpinho, sem sujeira, tal, né? Higienista já está relacionado a você fazer uma limpeza social. Então, naquele momento, eles reconheciam que a higiene pública, a falta de higiene pública causava várias doenças. Só que na hora de dar uma solução para o problema, eles eram bastante elitistas, porque eles consideravam que se o problema é a sujeira, quais são e a infraestrutura ali, né? A falta de infraestrutura, quais eram os lugares mais precários da cidade naquela época? Os cortiços, onde as pessoas mais pobres moravam, porque eram lugares que eram superlotados, né? Então era difícil de você manter uma mínima higiene pública ali. E aí qual que foi a solução? Demolir. Eles demoliram os cortiços, não pagaram indenização para ninguém, não deram um novo terreno para ninguém, simplesmente expulsaram os pobres dos centros das cidades, né? Então é assim que vai surgindo as favelas, por exemplo, né? Porque essa galera vai sendo expulsa do centro e vai indo para a periferia, aonde tem a zona rural ali, aonde não tem terrenos ainda muito bem definidos, né? Terrenos que não tem um dono certo. Então a população mais pobre vai indo para lá por causa dessas reformas, né? Então isso que é a medicina higienista, essa resposta meio elitizada, né? E disso tudo, né, galera, veio a revolta da vacina, que vocês já conhecem, né? Foi aquela revolta que a população do Rio de Janeiro quebrou a cidade toda, porque não gostou do jeito que a vacina foi imposta, né? Mas, na verdade, eles estavam mais irritados, né, galera, com as reformas da cidade, né? Não tanto com a vacina em si, mas com as reformas e com o procedimento vacinal, que foi bem forçado, né? Então, olha, galera, como a sociologia ela vai dar toda uma luz pra gente, né? Para além do fator biológico ali da doença, né? E aí, comparando com os dias atuais, galera, ó, na nossa Constituição atual, logo no início, a saúde já é afirmada como um direito social, junto com educação, alimentação, trabalho, moradia, etc. Além disso, galera, logo no começo também da Constituição, o documento faz questão de frisar, de diferenciar ali, né? Especificar ainda mais que no trabalho a saúde também é um direito, né? Porque no nosso país o trabalho insalubre, ele é um problema histórico, né? Por como a gente teve escravidão, que as pessoas trabalhavam em condições extremamente precárias, a gente tem um histórico muito ruim de relações de trabalho, né? Mesmo depois da CLT e tal, ainda temos muitos casos, né? De trabalho precário e até que oferecem risco de saúde, né? Então a Constituição traz esse compromisso, essa garantia legal de que
o trabalho também tem que oferecer condições de salubridade, né, para a saúde do funcionário se manter numa qualidade ali aceitável. Mas, né, galera, a Constituição tem todo um capítulo dedicado a isso, né? Eu não vou me estender muito aqui, porque aquele comecinho ele já fala bastante ali da questão do direito, mas a gente vai falar aqui do nosso próprio sistema de saúde agora, o SUS, o sistema público, beleza? Que mundialmente ele é reconhecido como um dos melhores sistemas de saúde público, tá? Público, sem comparar com a iniciativa privada, por causa da sua abrangência. Então ele atende aí a grande parte do território nacional, todo cidadão tem direito de usar com gratuidade, né? Mas, né, a gente sabe que tem problemas aí de qualidade no serviço, dependendo da região, né? Tem muita oscilação na qualidade do serviço de cidade para cidade, de região para região. Mas aí como é que funciona, né, galera? Quem que é responsável? Quando você vai no postinho e você é mal atendido, não resolve seu problema, ou você tem que esperar ali um mês para ter a consulta, quem que você pode culpar? Quem que é o responsável? É o cara que tá te atendendo? É o prefeito? É o vereador? É o presidente da república? Quem que é o culpado? Bota aí nos comentários. Quem que vocês acham que a gente tem que correr atrás para resolver esse tipo de problema? E aí, galera, a resposta correta é que todos eles são responsáveis, né? Alguns mais, outros menos, depende ali de qual que é a responsabilidade que a Constituição atribui para eles. Porque, pessoal, olha aqui no artigo 198, parágrafo 1º, descentralização, né? Então, o sistema público de saúde do Brasil, a gestão dele é descentralizada. E aí, ó, fiz até uma síntese aqui do que essa parte da Constituição tá falando, olha só. Primeira coisa, galera, o SUS ele foi criado junto com a nossa Constituição atual, 1988, então ele é recente, ele não é tão antigo assim, tá? Então por isso também que ainda tem muitos problemas, né? Porque não faz tanto tempo que ele foi criado. E aí a gente vai percebendo os problemas conforme a gente vai ampliando, conforme a gente vai trabalhando ali, né? E aí, como eu falei, a gestão é descentralizada, então não depende só do presidente da república, não depende só do governador, só do deputado, só do prefeito, né, galera? É uma gestão descentralizada, que conta com a colaboração de todos esses órgãos, de todas essas instâncias de poder, certo? Porém, galera, tem duas instâncias que são diretamente responsáveis, que é, em primeiro lugar, o município, a cidade, a prefeitura, tá? Em segundo lugar, o estado, o governo estadual, beleza? O governador. Então, o município, galera, ele que é o responsável direto pelo hospital público da cidade, pelos postinhos de saúde, certo? Pela campanha de vacinação, né? Pela execução, na verdade, da campanha de vacinação. E o governo estadual, ele tem que prestar todo o apoio que precisar, porque pensa o seguinte, muitas vezes um hospital fica numa cidade, mas ele atende toda uma região metropolitana ali, vários municípios, né? A gente está gravando aqui do Guarujá, e aqui no Guarujá, por exemplo, a gente tem hospital aqui na cidade, né? Mas, por muito tempo, antes de ter esses hospitais, a população era obrigada a ir para Santos, quando queria ir num hospital. Muitas pessoas ainda hoje fazem essa opção, né? Então aí que entra o governo estadual, para pensar o sistema de saúde de uma forma mais regional, né, para além do município. Então ele vai dar um apoio ali para o município na parte de planejar esse atendimento, essa distribuição do serviço a nível regional, estadual, né? Vai ajudar com dinheiro também, enfim, nisso tudo. Beleza, e o governo federal? Presidente da República, tal, o que ele vai fazer? Ministério da Saúde? Já aí, galera, eles vão ser responsáveis pelo quê? Planejar a nível nacional, então fazer planos nacionais de saúde e articular toda essa galera, municípios, estados, né? Ele vai ser a ponte para todo mundo conversar, principalmente quando tem uma crise como a Covid-19 que a gente teve, que afetou o país inteiro, né? Então o governo federal ele tá aí para ser o mediador, botar todo mundo para conversar, fazer um plano e todo mundo seguir esse plano, beleza? Além disso, ele vai ser responsável por fiscalizar, né? Por exemplo, a Anvisa, que é um órgão de fiscalização ali dos medicamentos, mas também dos serviços de saúde. E por último, ele vai ser responsável por financiar. Então ele vai dar, além do dinheiro que a prefeitura vai botar e o governador vai botar ali, o governo estadual,
a União, o governo federal também vai botar dinheiro, beleza? E esse dinheiro vem da onde? Né? Cada uma dessas instituições, galera, níveis de poder, na verdade, né? A União, os estados e municípios, cada um deles tem o seu próprio orçamento. E esse orçamento, ele tem subdivisões, né? E no caso, em cada um dessas instâncias, vai ter lá um orçamento da Seguridade Social, que é o orçamento que é responsável por financiar INSS, né? Aposentadorias, pensões, licenças, né? Mas também a saúde pública, beleza? Então é assim que funciona o SUS, certo, galera? E aqui uma tabela com os órgãos responsáveis por essa gestão. Então olha lá, a nível federal a gente tem o Ministério da Saúde, né, que é nomeado pelo presidente da República. Então ele que vai fazer esse papel aí do planejamento nacional, beleza? Distribuir a verba para ajudar os municípios, os estados, etc. Mas aí também temos a Anvisa, como eu falei, que é um órgão de fiscalização, e tem a Fiocruz, galera, a Fundação Oswaldo Cruz, que aí é um órgão de pesquisa, beleza? Estadual, a gente tem as secretarias estaduais de saúde, beleza? Que também o secretário de saúde, ele é nomeado pelo governador. E a nível municipal, a gente tem secretarias municipais, que aí o secretário municipal de saúde é nomeado pelo prefeito. Beleza? Então esses órgãos assim que são os responsáveis pela gestão da saúde e pela fiscalização também, ok? E as competências, galera? O que o SUS é obrigado a fazer? Então olha aqui, no parágrafo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, né? Eu botei só alguns, tá, galera? Tem até mais, quem quiser pode abrir a Constituição no Google. Tá lá disponível gratuitamente para todo mundo, aí vocês podem ver outras competências que o SUS tem. Mas aqui eu trouxe algumas das principais, ó, vamos dar uma lida. Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias, né, de interesse para a saúde. Executar as ações de vigilância sanitária e vigilância epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. Ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde, participar da formulação de política pública, né, de execução das ações de saneamento básico, incrementar em sua área de atuação desenvolvimento científico, tecnológico, né, fazer pesquisa, né, galera, fiscalizar e inspecionar alimentos, participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda, etc., né, de produtos aqui, substâncias e produtos, né, psicoativos, tóxicos, né, radioativos. Aqui entra droga, entra agrotóxico, tecnologia nuclear, né, tudo isso. Colaborar na proteção do meio ambiente. Então, olha que loucura, né, galera? Quando a gente pensa em SUS, a gente basicamente pensa só em hospital e posto de saúde. Mas o SUS ele está envolvido mais ou menos, né, em alguns mais, em outros menos, em todas essas atividades. Então ele tem que participar da fiscalização das coisas, né, tanto da fiscalização sanitária, quanto na fiscalização ali das fábricas, da produção dos alimentos, nas fazendas também, se está sendo usado agrotóxico. A Anvisa, ela também participa desse tipo de fiscalização, não é só para remédio que ela vê, ela também vê essa questão aí dos agrotóxicos, das drogas, né? Tudo isso, né, galera? Participar ali da questão do meio ambiente também, porque como a gente viu, o meio ambiente ele vai afetar também, né? Se tem muita poluição, vai afetar a saúde das pessoas. Então, galera, o SUS, ele tá ali na pasta da saúde, né? Ministério da Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde. Porém, essas secretarias, esses ministérios, eles têm que estar toda hora em diálogo, em parceria com os outros ministérios e as outras secretarias de educação, de meio ambiente, etc. Porque muitas dessas ações são ações inconjuntas, né? São ações intersetoriais, interdepartamentais. Palavra difícil, né? Então, olha que interessante, né? E o Enem, ele pode usar tudo isso para fazer a sua questão. Certo? E aí, ó, pra gente encerrar aqui, vocês terem uma boa noção de como aquele último tópico ali das desigualdades, como é que elas podem afetar a saúde das pessoas e o acesso das pessoas à saúde, eu trouxe aqui alguns prints, pessoal, do mapa da desigualdade da cidade de São Paulo. É um documento também que está disponível
online, gratuito, recomendo vocês procurarem. É só digitar no Google Mapa da Desigualdade Nossa São Paulo 2022, que os dados são para esse ano, tá? São desse ano, 2022. E aí, galera, nesse documento você vai ter dados relacionados a tudo, né? Como a desigualdade afeta o acesso das pessoas na cidade de São Paulo, a educação, lazer, trabalho e saúde, entre várias outras coisas. Aqui eu trouxe alguns gráficos, pessoal, da questão de saúde, tá? De alguns tópicos relacionados a isso, que é o tema aqui da nossa videoaula, né? Então, por exemplo, gravidez na adolescência, galera, que é um tópico aqui de saúde muito presente na nossa vida aqui dos brasileiros. E aí, reparem, galera, que o gráfico aqui, ele tá separando por bairro. Então, lá do primeiro bairro ali, ó, tá vendo? Moema, em azul, o azulzinho mais claro, o azul mais claro ali, as adolescentes, as meninas adolescentes, elas têm, ó, 0,4% de chance de engravidar na adolescência, beleza? E aqui o gráfico, reparem, está no bairro mais elitizado até o bairro mais marginalizado, né? O bairro mais humilde, que tem mais pobreza. E aí quando a gente vai lá pro final, ó, na cidade de Tiradentes, no azul mais escuro ali, ó, 13,3% das adolescentes tem chance de engravidar na adolescência. Então olha a disparidade, né, galera? E aí, o que afeta a gravidez na adolescência? Várias coisas, né? A educação, por exemplo, né? Se aquelas adolescentes, elas estão tendo acesso à informação, a métodos contraceptivos, né? Ao conhecimento do funcionamento do seu sistema reprodutor, né? Então, várias coisas ali vão influenciar. Outra coisa, a cultura do lugar que elas vivem, né? É uma cultura que incentiva as pessoas a ter filho cedo, ter filho tarde. Antigamente a gente sabe que as pessoas tinham esse costume mesmo, né, de ter filho cedo. E hoje já nem tanto, então isso também vai influenciar. Então por isso que eu trouxe esse gráfico aqui para a gente ter essa visão. Ó, outro tópico interessante, idade média ao morrer. Lá no Jardim Paulista, olha lá, que é um bairro bastante elitizado em São Paulo, a gente tem uma expectativa de vida ali de 80 anos, uma média de 80 anos. Já no último bairro aqui do nosso gráfico, o Iguatemi, a cidade de Tiradentes, ó, São Rafael, que são bairros periféricos, a gente tem ali uma média de expectativa de vida de até 59 anos, né? E uns quebradinhos ali. Então, ó, é quase metade, né, galera? Quase o dobro, na verdade, da probabilidade ali de você morrer mais cedo nesse bairro, na mesma cidade. Na mesma cidade. Um outro tópico aqui que chama atenção, galera, é o tempo médio para você ser atendido. Então vai no postinho de saúde. Quanto tempo demora para você ser atendido? O gráfico aqui traz essa informação em dias. Então olha lá no bairro da República, Morumbi. No bairro da República você não demora nenhum dia. No mesmo dia você vai ser atendido. No bairro do Morumbi, que também é um bairro caro, um bairro elitizado, melhor dizendo, surpreendentemente, você demora 3 dias, dependendo do problema. Lembrando que isso é uma média, tá, galera? Então, em média, eles demoram 3 dias para te atender. O que já é um pouco problemático, né? Mas aí, vamos lá pro final do gráfico, para vocês verem o tamanho do problema. Cidade líder ali. Antes disso, repara, ó, galera, que tem um monte de bairro que não tem demanda, né? Porque não tem... Provavelmente é porque não tem postinho de saúde, não tem atendimento médico naquele bairro. Então a pessoa tem que ir até outro bairro para poder ser atendida, né? Só que aí, ó, o último bairro ali do gráfico que tem informação é a Cidade Líder. E antes tem o Campo Grande, que eles têm a mesma média de tempo de atendimento, que aí chega surpreendentemente, galera, chega a 39 dias. Mais de um mês para você ser atendido ali, em média. É 13 vezes mais do que lá no bairro da República, no bairro do Morumbi. Então, vejam como a desigualdade ela afeta tremendamente o acesso das pessoas aos serviços públicos de saúde, galera. É impressionante, né? Mesmo no Brasil, um país que a gente tem um sistema público, né? Um sistema público amplo de saúde. Na maioria das cidades você tem hospitais públicos, você tem postos de saúde, mas mesmo assim, muitas vezes na mesma cidade,
De bairro para bairro, você vê a variação na qualidade desse serviço, né? E aí, a culpa é de quem? Aí que vocês têm que ter uma boa noção ali da Constituição para saber como é que funciona. Como a gente viu, é uma gestão em colaboração. O responsável direto é a prefeitura, mas ela não carrega essa bucha sozinha. O Estado também é corresponsável e a União também. Um pouco menos, mas também é. Beleza? Para finalizar, dados aqui mais recentes sobre um problema que acabou de acontecer, né, galera? A Covid-19. E aí a desigualdade teve um papel, assim, tremendo na mortalidade por essa doença, galera. Então, ó, nos bairros mais elitizados, vocês conseguem ver que em torno de 16, 17, 18% dos residentes, dos moradores ali do bairro morreram por causa dessa doença durante a pandemia. Já nos bairros ali mais pobres, Perus, Jaguará, Sapopemba, a gente tem ali 1/3 dos moradores do bairro que foram mortos, né? Que morreram, né? Pela Covid-19. E tudo isso é influenciado, na verdade, né? Pelo acesso à educação, né? O conhecimento, aos remédios, ao tratamento, né? Tudo isso vai influenciar. Então, se você mora num bairro que a infraestrutura é péssima, tem um único posto de saúde ou não tem posto de saúde, quando tem, é zoado, é ruim, o atendimento não consegue dar conta da demanda, né? Tudo isso vai influenciar, galera, na sua saúde, né? Se você vai ser uma pessoa saudável, que se alimenta bem, que tem uma rotina saudável, que conhece o funcionamento do seu corpo, que sabe aonde e quando procurar ajuda, né? Tudo isso vai influenciar. E aí o Enem é uma caixinha de surpresa, né, galera? Todos esses aspectos podem ser abordados, beleza? Espero que eu tenha colaborado com os estudos de vocês. Aqui realmente foi só uma introdução. Tem muita coisa que a sociologia pode trabalhar, pode estudar na área da saúde, beleza? Mas a gente acredita aqui que o Enem ele vai focar mais nesses assuntos. Então, como eu disse, vamos reforçar quais são os temas que caem mais relacionados à saúde. Pode ser o próprio conceito de saúde, como a sociedade percebe a saúde, a sociedade, a ciência, o governo. A saúde como direito. Estudos de caso, né? Então, casos de epidemia, de doenças aí ao longo da história, beleza? E interpretação de dados também é uma coisa que pode cair, certo? Então a gente vai ficando por aqui. Não deixe de deixar um like, deixar um comentário, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo. Olha aí no nosso canal, a gente tem vídeos para todas as disciplinas aí, a gente está dando uma força no Enem. Beleza? A gente se vê numa próxima. Bons estudos!